Enquanto Jesus está explicando tudo isso a ela, dizendo para ela, e ela acreditando que ele é o Messias, quem é que vem chegando? Os discípulos com as comprinhas. Chegou lá com as comprinhas. Quando eles estão chegando, a mulher rapou fora, saiu correndo, mas deixou o cântaro para trás e a corda. Por dois motivos: provavelmente para Jesus tirar a água, e depois porque ela está dizendo: eu já estou voltando, eu estou indo lá, mas eu já volto. Sabe onde ela foi? Na mesma cidade que os 12 discípulos foram. Os discípulos foram fazer compra lá, sim ou não? Quantas pessoas ele evangelizaram? Ninguém. Eles voltam de mão vazia. E está comendo. Jesus nem comeu, ficou só olhando. De repente, quem é que aparece lá na esquina, virando a curva assim? A dona. A dona foi lá na cidade e falou: aí, rapaziada, chega aí. Fui lá no poço. Vocês não vão acreditar. Quem estava lá? O Messias. Rapaz, falou comigo, Messias. Ele mudou minha vida. Eu imagino os caras olhando e falando assim: ô querido, o Messias nunca ia aparecer para alguém com a vida torta igual a sua. O Messias ia aparecer, se tivesse que aparecer, para os certinhos. Como você disse que você, com a vida desse jeito, teve um encontro com o Messias? Ele mesmo disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não sei quem você é, o que você já fez, qual é o seu passado, qual é a sentença que dão a seu respeito. Eu sei de uma coisa: Deus tem um futuro para você que não tem nada a ver com o seu passado. Se as pessoas não acreditam em você, beijinho no ombro, que se dane se acredita ou não acredita. Eu sei que vem ela, foi lá e falou para os caras: vambora gente, vamos lá ver o Messias. E os caras foram. A dona está... Eu imagino Jesus olhando para ela, trazendo aquele montão de gente e olhando para os discípulos. Ele não está criticando, ele só está dizendo para mim, para você, por discípulos, para ela, que cada um tem a responsabilidade de mudar seu mundo. Aquele era o mundo dela, era a obrigação dela mudar seu mundo e não dos discípulos. Agora ela traz consigo aqueles homens e diz: olha, aquele ali é o Messias, o que não está comendo. Eles conversam com Jesus, pedem para Jesus ficar com ele alguns dias. Dias depois, aqueles homens chamam a mulher e dizem: mulher, no começo nós acreditamos porque você disse. Porque no começo é assim. Não tem nada de errado no começo da sua caminhada você começar com um pouco da experiência dos outros, mas isso precisa acabar. As experiências dos outros têm que dar lugar às suas próprias experiências. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, na sua casa, certo? No seu casamento, nos seus filhos. Está na hora do milagre parar de acontecer perto de você e começar a acontecer em você. Está na hora de parar de acontecer na casa do outro e acontecer na sua. Você vai dizer: o meu casamento, os meus filhos, a minha saúde, a minha comunhão com Deus. Pois é. Aquela mulher fez a diferença, porque Samaria era o mundo dela. Jesus pegou seus discípulos e foi embora. E Samaria recebeu a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Pois bem. Mas Samaria era muito pouco, né? Está ali entre Jerusalém, a Galileia. Aquele lugar era um lugar que, pelos discípulos, a salvação não chegaria, mas chegou. Mas ainda era muito pouco. Precisava ir mais além. O lado leste do Mar da Galileia,
a terra dos gentios, Decápolis, as 10 cidades pagãs. Agora esse é o alvo de Jesus. Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. E sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E os discípulos, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, mas havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se um grande temporal de vento, de maneira que as ondas subiam sobre o barco e ele já quase se enchia. Ele estava deitado na popa do barco sob a almofada, e despertaram dizendo: mestre, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, disse ao vento: cala-te. Disse o mar: aquieta-te. O vento se aquietou e houve grande bonança. E disse: por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Versículo 1 do capítulo 5. Chegaram na outra banda, na província dos Gadarenos, ou dos Gezerenos, não sei como é que está a sua tradução. E agora o que vem de lá? Um cara pelado, maluco, cheio de demônio, correndo na direção de Jesus. Pensa, que visão do inferno. Aquele maluco correndo, peladão. Eu imagino o discípulo. Pô, acabamos de sair de uma tempestade. Lá vem o peladão. E veio ele. Todo mundo conhecia ele. Ele atacava as pessoas, gritava, se feria. As pessoas mudavam sua rota para não passar perto dele. Morava nos sepulcros. Ele se aproxima de Jesus e falou: que tenho eu contigo, filho do Altíssimo. Oh, filho do Altíssimo. Bom, não foi o homem que identificou Jesus. Não foi. Isso eu tenho certeza. Ele estava endemoniado. Então não foi ele. Ele nem conhecia Jesus. Não foi o Espírito Santo que revelou. O Espírito revelou a Pedro. E você, Pedro, quem dizeis vós ser o Filho do Homem? Pedro diz: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz: bem-aventurado é você, Simão Bajonas, que não te revelou a carne e o sangue, mas o Espírito do meu Pai que está em... E não era o Espírito do Senhor que estava naquele cara. Quem estava lá era Satanás. Então quem chamou Jesus de Filho do Altíssimo, é quem sabia que ele era Filho do Altíssimo. E o diabo sabia que Jesus estava do outro lado para fazer alguma coisa. E o que Jesus veio fazer neste mundo foi destruir as obras de Satanás. Então o diabo sabia: o que tenho eu contigo, Filho do Altíssimo? O diabo sabia que o problema era entre ele e Jesus, e não o recipiente. Jesus falou: como é que é seu nome, ó, rapaziada? Falou: meu nome é Legião, porque nós somos um montão aqui alojado nesse maluco pelado. Jesus falou: não quero saber a quantidade, sai dele agora. Sai dele agora, vaza. Aí o demônio falou: a gente pode entrar nesses porquinhos? Jesus falou: nos porquinhos pode, é só sair dele, não me perturba não. Aí entraram nos porquinhos, jogou os porquinhos lá dentro do lago, os porquinhos morreram tudo afogado. Rapaz, o cara tomou um banho, trocou de roupa, parou de ficar gritando, sentou perto de Jesus. Olha que beleza. Ninguém dava nada por ele, um endemoniado, esquisito, pelado. Seja franco. Olhe bem, ele estava lá do outro lado, onde Jesus não ia. E o que acontecia com ele lá do outro lado? As pessoas tentavam prendê-lo. É claro, quem não consegue poder para transformar, tende a prender. Um ambiente que não tem poder de transformação tem que estabelecer um ambiente de prisão.